Um caminhão carregado com cilindros de gás estava dando ré para entrar no portão de uma fábrica. Vários trabalhadores estavam em cima dos cilindros para orientar o processo enquanto o veículo dava ré em direção a um muro baixo. Dois deles se inclinaram a tempo de desviar do obstáculo, mas um trabalhador, sentado sobre os cilindros, não conseguiu se ajustar rápido o suficiente. À medida que o caminhão se aproximava do muro, ele ficou em uma posição perigosa, até que o motorista avançou o veículo novamente. O que começou como uma manobra de ré normal destacou os riscos de andar sem segurança em cima da carga. Trabalhadores nunca devem andar sobre cargas, especialmente quando os veículos estão se movendo em espaços apertados. Cilindros de gás e outras cargas podem se deslocar, e obstáculos próximos tornam as posições de quem está em pé imprevisíveis. Orientação clara no solo, sinalização adequada e garantir que os trabalhadores permaneçam fora da carga durante o movimento são práticas essenciais de segurança. Porque, em operações de transporte, o lugar mais seguro para os trabalhadores é sempre no chão, longe da zona de risco. Um trabalhador subiu na carroceria de um caminhão para apertar os parafusos que fixavam a parede lateral. Para alcançar os fixadores com mais facilidade, ele se inclinou para a frente e posicionou a cabeça entre a grade externa do painel lateral. Ao ajustar sua posição, a parede lateral deslizou para baixo, prendendo sua cabeça entre a grade e a estrutura. O trabalhador ficou suspenso em uma posição insegura, destacando como uma pequena mudança de equilíbrio pode rapidamente criar riscos graves. Tarefas que exigem se inclinar ou alcançar através de espaços estreitos devem sempre ser planejadas com cautela. Paredes laterais e painéis devem ser estabilizados antes de qualquer ajuste, e os trabalhadores devem evitar colocar o corpo em pontos de esmagamento. Um guindaste estava içando um grande poste de metal em um canteiro de obras. A princípio, a operação parecia rotineira, com a carga subindo de forma constante até a posição. Mas então, sem aviso, o mecanismo do guindaste falhou. O pesado poste caiu diretamente para baixo, aterrissando exatamente na área onde um trabalhador estava de pé. Nos momentos finais, o trabalhador percebeu a carga caindo e conseguiu sair do caminho a tempo, escapando com segurança por apenas alguns centímetros. Este incidente destaca a importância de nunca ficar embaixo de uma carga suspensa. Não importa o quão segura ela possa parecer. Guindastes e equipamentos de elevação devem ser inspecionados diariamente, e zonas de exclusão devem sempre ser mantidas ao redor de cargas pesadas. Reflexos rápidos podem salvar alguém uma vez, mas o planejamento adequado, o posicionamento seguro e equipamentos confiáveis são o que realmente previnem incidentes desde o início. Sobre a carroceria de um caminhão, um trabalhador guiava um guindaste enquanto ele movia um pesado feixe de chapas de aço para a posição. O processo parecia estar sob controle, com a carga suspensa de forma segura por cordas. Mas, quando o feixe chegou ao caminhão, as cordas de elevação cederam repentinamente. O pacote de aço caiu com força, atingindo a área onde o trabalhador estava. Em questão de segundos, um içamento controlado se transformou em uma situação perigosa. Tudo devido à falha do equipamento em um momento crítico. Sempre que se manipula cargas pesadas, o equipamento de içamento deve ser inspecionado antes de cada elevação. Cordas, cintas e ganchos podem enfraquecer com o tempo, e até mesmo um pequeno defeito pode causar falhas sob tensão. Os trabalhadores nunca devem permanecer diretamente sob ou ao lado de cargas suspensas, e zonas de segurança devem sempre ser estabelecidas. Equipamentos resistentes, posicionamento seguro e atenção constante são as chaves para prevenir incidentes graves durante operações com guindaste. Dentro de uma casa, a conexão de um botijão de gás começou a vazar. Uma mulher percebeu o problema e chamou alguém para ajudá-la a consertar. Juntos, eles tentaram parar o vazamento e fixar o cano. Mas antes que pudessem concluir a tarefa, o gás se incendiou repentinamente, enchendo o cômodo de chamas. Reagindo rapidamente, ambos correram para fora em segurança, evitando ferimentos graves.
Vazamentos de gás podem surgir silenciosamente e até mesmo pequenas faíscas ou eletrodomésticos podem causar a ignição. Se houver suspeita de vazamento, nunca tente consertar enquanto o gás ainda estiver presente. A medida mais segura é desligar o fornecimento, se possível, ventilar o local e chamar imediatamente profissionais treinados. Dentro de uma fábrica, uma prensa desenvolveu um problema mecânico. 2 trabalhadores se aproximaram para investigar, com um deles se inclinando para examinar o problema. A princípio, tudo parecia rotineiro e a máquina parecia estar inativa. Mas, quando o trabalhador se inclinou novamente para olhar mais de perto, a prensa acionou de repente. O movimento inesperado do equipamento destacou os riscos de inspecionar máquinas sem desligar completamente a fonte de energia. Antes de realizar manutenção ou inspeção em qualquer máquina, sempre aplique os procedimentos de bloqueio, etiquetagem, para garantir o isolamento completo das fontes de energia. Nunca presuma que uma máquina está segura apenas porque parece inativa. O desligamento adequado, a comunicação entre os membros da equipe e a rigorosa observância dos protocolos de segurança são essenciais para proteger os trabalhadores de movimentos inesperados dos equipamentos. Porque, em ambientes industriais, a segurança começa antes mesmo da inspeção iniciar. Dentro de uma fábrica, um trabalhador estava movendo um peso de aço pesado usando um carrinho de mão. Ao puxar o carrinho para frente, uma das rodas prendeu no chão e parou de repente. A mudança no equilíbrio fez com que a carga tombasse, escorregando do carrinho. Instintivamente, o trabalhador tentou segurar a carga, mas o peso era pesado demais para ser controlado manualmente. Carrinhos de mão devem sempre ser inspecionados para garantir movimento suave e rodas estáveis antes de transportar cargas pesadas. As cargas devem ser fixadas ou apoiadas para evitar tombamentos, e os trabalhadores nunca devem tentar segurar um objeto em queda com as mãos. Um trabalhador estava usando uma esmerilhadeira manual para trabalhar na cabeça de um poste de luz. Enquanto ele operava a ferramenta, um ventilador próximo criou uma corrente de ar inesperada. Isso fez com que seu avental levantasse e saísse do lugar. Em segundos, as tiras soltas se enroscaram na esmerilhadeira, puxando-o para uma posição perigosa. A tarefa rotineira rapidamente demonstrou como até mesmo pequenos detalhes, como roupas soltas, podem levar a riscos graves ao redor de máquinas rotativas. Sempre use equipamentos de proteção ajustados e bem fixados ao operar esmerilhadeiras ou outros equipamentos rotativos. Roupas largas, aventais ou tiras devem ser removidos ou devidamente apertados antes do início do trabalho. Quando os sistemas de ventilação estiverem ligados, tenha cuidado redobrado com o fluxo de ar que pode mover tecidos para áreas perigosas. 2 trabalhadores estavam abaixando uma estrutura de aço no chão. Ao tocar o solo, o peso atingiu um cilindro de gás próximo. O impacto fez com que o cilindro começasse a vazar, criando uma situação repentina e perigosa. Felizmente, ninguém se feriu, mas o risco era real. Cilindros de gás devem sempre ser armazenados longe de áreas de carga ativas. Mesmo impactos leves podem comprometer sua segurança. Zonas de trabalho desobstruídas e armazenamento adequado previnem incidentes antes que eles aconteçam. Dentro de uma barbearia, um cliente relaxava na cadeira, pronto para o que parecia ser um corte de cabelo rotineiro. O barbeiro preparava suas ferramentas, conversando com o cliente de maneira amigável e descontraída. Tudo parecia completamente normal. Máquina de cortar cabelo, tesouras e uma conversa rotineira. Assim que terminou o corte, o barbeiro pegou um secador de cabelo para estilizar o cabelo do cliente. Ele o conectou na tomada, como já havia feito centenas de vezes antes. Mas no momento em que ligou o aparelho, a situação mudou instantaneamente. Chamas irromperam de repente dentro da sala, se espalhando pela barbearia em questão de segundos. O incêndio inesperado foi posteriormente atribuído ao que parecia ser um vazamento de gás que havia passado despercebido. Quando o aparelho elétrico foi ligado, o gás inflamável se incendiou, criando um ambiente perigoso quase que instantaneamente. Para os funcionários e o cliente, foi um momento que ninguém poderia prever, um lembrete de que riscos podem existir até mesmo nos ambientes mais rotineiros. Esse incidente destaca uma verdade fundamental.
A conscientização sobre segurança não é exclusiva da indústria pesada ou de canteiros de obras. Locais de trabalho como barbearias, restaurantes, escritórios ou lojas também podem enfrentar perigos ocultos. Tubulações de gás, aparelhos e sistemas de ventilação devem ser inspecionados regularmente. Mesmo um vazamento pequeno pode se acumular com o tempo e se tornar um sério risco de incêndio quando combinado com uma fonte de ignição. Cronogramas adequados de manutenção, sistemas de detecção precoce e extintores de incêndio podem ser a diferença entre um susto e um desastre. Os trabalhadores também devem ser treinados para reconhecer os primeiros sinais de vazamento de gás, como odores incomuns, tontura ou sons de assobio. Se houver qualquer suspeita de vazamento, as fontes de energia devem ser desligadas, a área evacuada e profissionais chamados imediatamente.